Enviei mensageiros a todas as frentes que se aproximavam, dando-lhes notícias sobre o ardil preparado. Se eles viessem todos para o ponto marcado, encontraria 500.000 de soldados, no mínimo, pela frente. Estavam todos bem armados, descansados e bem alimentados. Meus exércitos chegariam combalidos até o local de sua destruição final, pois Sajer lhes deixara o campo aberto para o avanço acelerado e devia saber que não estabeleciam linhas de suprimento e defesa recuada. A estratégia de Sajer e dos persas era perfeita. Era a que nós usáramos para acabar de uma só vez com o grande exército do príncipe Farses, filho do rei Sajer. Nós o induzíramos a avançar sem medo algum e agora o mesmo aconteceria conosco. Eu ordenei um recuo do meu exército e esperava a chegada da segunda coluna paralela. Vários mensageiros foram enviados para avisá-los a seguirem um novo rumo na sua marcha. Se nos uníssemos, já teríamos uma força considerável para tentarmos resistir até a chegada das outras 3 colunas, pois, em caso contrário, uma a uma, seriam todas destruídas à medida que chegassem ao ponto assinalado. Recuei até uma região montanhosa, mas não muito elevada e com uma vasta campina à frente. Tínhamos à nossa frente vários quilômetros de campo plano para podermos ver a chegada do inimigo caso ele caísse sobre nós. Minha mente trabalhava incessantemente à procura de alternativas de combate. Eu sabia da combatividade dos soldados persas, e de suas armas também. Ali não enfrentaríamos soldados armados com longos punhais que se quebravam ao contato com nossas espadas, e suas setas não erravam os alvos, pois tinham as pontas de ferro. Desta vez seriam de iguais para iguais nas armas. Mas no número de homens, nós, isolados, perdíamos de 5 a 1. Instalamos uma linha de defesa avançada e o restante recuou para a encosta da colina. Eu subi até o monte mais elevado e fiquei observando o campo à frente enquanto o exército se espalhava numa longa linha defensiva. Após muito observar o campo à minha frente, tomei uma decisão temerária. Desci da colina até onde estavam reunidos os comandantes e comecei a dar ordens. Ordenei que dividisse a cavalaria em 2 partes e enviasse uma rumo ao sul e outra para o norte. Eles teriam de ter mobilidade e onde estavam não nos seriam úteis num primeiro combate. Feito isto, cavaleiros ficaram de 200 em 200 metros postados à espera de ordens do que seriam enviadas aos comandos quando a luta começasse. Enquanto a cavalaria era distribuída para lutar pelos flancos, alguns milhares de soldados começaram a abrir um largo acero no capinzal, uns 2 quilômetros à frente da linha avançada, enquanto outros tantos transportavam pedras de todos os tamanhos e as deixavam 1 quilômetro adiante da mesma linha. Usavam os elefantes para arrastarem as maiores e carroções cheios de pedras menores. Iam espalhando-as no meio do capinzal formando uma larga faixa onde as pedras ficavam encobertas pelo capim. Até o anoitecer o acero foi feito e homens ficaram ao lado de fogueiras que não podiam deixar que se apagassem. A cada 100 metros havia uma delas com vários homens bem instruídos ao seu lado. Quanto aos que transportavam pedras e criavam um largo cinturão, foram substituídos por outros descansados e a noite toda foram colhidas pedras das colinas e levadas para o meio do capinzal. Ao amanhecer foram substituídos por soldados descansados e o trabalho continuou incessante. Um dos comandantes ponderou comigo a razão de tanto esforço que estava esgotando os soldados. Este esforço irá salvar-lhes a vida e trazer-nos a vitória num primeiro encontro com o inimigo. Comandante, não vejo como, meu rei. Eles estarão tão cansados que mal poderão empunhar suas espadas. Mas observe que os arqueiros estão descansando, meu comandante. Eles vão atuar no primeiro ou segundo combate. Vá chamar todos os outros comandantes e subcomandantes, pois é hora de expor as minhas táticas de luta. Quando todos estavam reunidos, eu lhes falei como teriam de lutar num primeiro momento. Com isto feito, enviei dezenas de batedores para cobrirem toda a extensão do campo à frente. Eles nos diriam com antecedência qual força primeiro nos atacaria. Neste momento os mensageiros enviados à coluna que vinha em paralelo com a nossa chegaram. Onde estão eles agora, rapaz? Há 2 dias daqui, meu rei. Vão acelerar a marcha para nos socorrerem a tempo, em caso de sermos atacados. Menos mal.
mas teremos de resistir sem muitas perdas até eles chegarem. Eu olhava o campo à frente e orava ao Senhor do meu destino para que nos auxiliasse na hora certa, mudando o rumo do vento, pois ele ainda nos era desfavorável. O sol estava ao nosso lado, pois surgiu radiante no horizonte. Nenhuma nuvem ofuscava e em pouco tempo todo o capinzal estaria seco e no ponto para ser minha maior arma caso sofrêssemos um ataque maciço. Por volta das 10 horas o vento mudou sua direção e nos ficou favorável. Mas o ataque não vinha. A cavalaria tinha sido instruída para, em caso de sofrermos um ataque, esperar o campo à frente do inimigo arder em chamas para só então cortar-lhes a retirada. Já haviam descansado a noite toda e tinham se alimentado bem. Para aqueles homens, submetidos nos últimos tempos a duros combates e longas marchas, uma noite de descanso era tudo do que precisavam para estarem preparados para a luta. Por volta das 11 horas os batedores chegaram a todo galope com informações sobre o avanço do inimigo. Vinham as dezenas de milhares. Na frente vinham centenas de elefantes com suas boleias cheias de arqueiros persas e logo atrás vinha a cavalaria de lanceiros de Sager com suas novas lanças com pontas de ferro afiadas. E só então vinham os infantes. Pouco depois eu sorri ao ver o horizonte fechar de soldados à nossa frente. O sagrado Agni lutará por nós esta primeira batalha. Meus comandantes, ordenem que os homens que cuidam das fogueiras esperem o nosso canto de guerra para então iniciarem o incêndio. Que hajam rápido quando ouvirem, pois será a hora do fogo divino lutar por nós. Eles transmitiram as ordens e ordenei o avanço dos arqueiros até o aceiro. Eles teriam de derrubar quem ultrapassasse as chamas. Atrás ficavam os lanceiros a pé, com ordens de avançar sobre os inimigos que sobrevivessem ao incêndio. Lentamente um ruído foi aumentando de intensidade e o exército inimigo foi tomando corpo. Do alto da colina eu vi o mais treinado exército persa avançar ao nosso encontro. Como sempre, seus comandantes confiavam no número e destreza dos seus soldados. Eles tinham tal confiança nesta tática de guerra que não viam com quem lutavam e nem onde estavam. Ali não eram os desertos abertos da Pérsia ou Mesopotâmia. Estavam em solo indo e iriam sofrer a primeira grande derrota já no primeiro ataque. Agora o barulho se tornava ensurdecedor. Estavam a mais ou menos 3 quilômetros do aceiro quando aceleraram a marcha e puseram-se a galope. Eu iniciei o canto de guerra, pois senão eles se aproximariam demais. Os soldados próximos me acompanharam e o fogo foi ateado ao capinzal. Por vários quilômetros de extensão as chamas começaram a tomar corpo, criando uma longa linha incendiária. O capim estava seco da metade para cima, mas daí para baixo ainda estava verde. A fumaça era pior que as chamas e o vento, como a ajuda do sagrado Agni, aumentou sua intensidade, elevou as chamas e levou rapidamente a fumaça aos olhos dos inimigos. Do alto da colina, tanto eu como meus comandantes sorrimos de alegria ao ver o caos instalar-se num tão bem estruturado exército. Os guias dos elefantes tentavam fazê-los avançar sobre as chamas, mas nada conseguiam. Eles boleavam e logo iniciaram um recuo assustador. Os cavalos e cavaleiros, com a fumaça ardendo os seus olhos, perderam todo o sentido de formação de ataque e o caos também tomou conta deles. Agora, de um lado ecoava o canto de guerra do sagrado Agni e do outro as vítimas que seriam imoladas no seu altar profano levantado por nós. As chamas atingiram uma larga faixa e uma altura medonha com o vento forte que as conduziam com rapidez sobre os inimigos. Neste momento, dos dois lados surgiu um novo ruído ensurdecedor. Eram as divisões de cavalaria que bem ao fundo haviam iniciado sua penetração por trás das linhas inimigas, barrando sua fuga alucinada do fogo terrível. Do alto da colina eu pouco podia ver a distância, mas eu imaginava o que estava acontecendo. Os infantes, sendo esmagados pelos cavaleiros e elefantes em desabalada fuga, largariam para trás suas armas e escudos para melhor correr, e seriam ceifados pelas lanças com a meia-lua cortante tão temida. Ainda que o lanceiro não acertasse o inimigo com sua ponta afiada, a meia-lua o feriria profundamente. Nós podíamos ver elefantes derrubando cavalos e esmagando infantes em fuga. Era a hora de os arqueiros iniciarem os seus ataques. Eles avançavam por trás das chamas e pisavam em solo calcinado e ainda quente,
mas suportável para seus calçados com sola de madeira. A cada arremesso de uma onda de setas, milhares de soldados caíam mortos ou feridos. Se havia um inferno onde só existia dor e os gritos de pavor, ele estava ali à minha frente. Eu contava mentalmente o tempo que levaria para minha cavalaria fechar a retirada deles, pois onde estavam a fumaça já se dissiparia e estariam tão motivados que ninguém passaria vivo por eles. E foi o que aconteceu. Elefantes caíam por sobre os cavalos. Os cavaleiros em fuga abandonavam suas pesadas lanças para tentar controlar suas montarias com as duas mãos. De um lado o fogo e as setas os destruíam e do outro começavam a avançar de minha cavalaria. Os cavalos e cavaleiros tinham as narinas e boca cobertos por tecidos para não aspirarem muita fumaça, e um cheiro de carne queimada tomou conta do ar. Os cavalos inimigos eram capturados por homens especialmente designados para isto, pois teríamos de tomar do inimigo o que nos faltava. Elefantes também foram capturados por homens que sabiam como controlá-los. Depois de 2 horas de luta, todo um exército de Sagere dos persas jazia no campo ou havia sido capturado. Todas as armas em boas condições foram recolhidas do campo de batalha. Arcos e setas, tanto nossas como deles, formaram um gigantesco arsenal que antes não tínhamos. Os cavalos e elefantes foram conduzidos com cuidado até se acalmarem, e depois foram montados por nossos soldados. Os muito feridos foram exterminados no campo mesmo e o resto deles levados a um acampamento improvisado. Quando todos os comandantes e subcomandantes se reuniram, todos elevamos uma prece ao sagrado Agni por ter lutado por nós. Não mais que 2.000 cavaleiros haviam perecido na batalha, mas 20.000 foram capturados e várias centenas de elefantes incorporados aos mais de 500, já nossos. Após os alimentarmos e cuidarmos dos seus ferimentos, começaram a ser preparados para a mais nova surpresa que eu iria causar ao inimigo. Se havia algo que não existia em mim era o medo e a falta de ousadia. Nenhum soldado inimigo conseguiu escapar pela cavalaria de Sikandaer, e assim que as chamas foram ateadas, cavaleiros avançaram contra os que tinham a obrigação de levar notícias dos combates à fortaleza de Sagere dos persas. Roupas foram tiradas dos cavaleiros e prisioneiros e vestidas pelos meus cavaleiros que já estavam com todos os cavalos prontos e os elefantes também. Quando tudo teve início, uns 300 soldados arregimentados naquela região sul, vestidos como os de Sager, iriam na frente mas não muito longe do resto do exército. Eles iam com tochas nas mãos e iriam incendiar os barcos ancorados na praia. Entrariam na praça à noite e não seriam reconhecidos. Iriam gritando que haviam vencido a batalha e que o exército vinha logo atrás. Eu havia visto a disposição das forças e sabia como eles deveriam fazer para chegar aos barcos rapidamente, incendiá-los e se retirar. Enquanto isto, os falsos soldados fariam o maior número de vítimas possíveis. Um grupo especialmente instruído da cavalaria iria tentar roubar os cavalos do acampamento deles. Eram agora 4 contra 1, mas valia a pena, pois nós os pegaríamos totalmente desprevenidos e ainda dormindo ou sonolentos. A surpresa seria tanta e o ataque se processaria só com arqueiros lanceiros. Eu os tinha muito bem treinados e eles já haviam demonstrado suas qualidades em várias batalhas. Tanto lutavam no plano como nos terrenos acidentados, tanto de dia como de noite. Sentimentos, emoções, razão e movimentos em harmonia e coordenados foram reiterados antes da partida, com uma oração ao sagrado Agni. Quando partimos a meio galope o solo tremeu e um ruído ensurdecedor invadiu nossos tímpanos. Eu ia junto com os que incendiariam os barcos pois eu queria ter certeza de que eles não tivessem uma saída pelo mar. Dele nada mais esperariam e a partir daí o teriam como inimigo e não como aliado, pois em caso de derrota não teriam por onde fugir. Eu colocava um inimigo inimaginado por eles às suas costas. Não poderiam buscar mais suprimentos caso o nosso cerco fosse estabelecido. O preço de se entrar numa guerra é muito alto e quem entrar nela tem de estar preparado para tudo, inclusive morrer da pior forma possível, que é de fome. E nós iríamos, nesta noite, incendiar os seus depósitos de alimentos. Era um grande plano de ataque e seria uma imensa vitória se tudo corresse a nosso favor. Quando nos aproximamos,
Os 200 e tantos soldados a cavalo comandados por mim aceleraram a marcha e, logo que chegamos à primeira linha de defesa, anunciamos a vitória sobre o inimigo e dissemos que a cavalaria vinha logo atrás da formação de elefantes. Um grito tomou conta dos inimigos e nós avançamos em meio às comemorações deles. Logo cavalgamos rumo ao local onde estavam ancorados os barcos. A lua cheia clareava o suficiente para não precisarmos iluminar o caminho. Depois de estarmos já no interior do acampamento inimigo, diminuímos a marcha e só galopávamos, todos numa formação disciplinada. Logo estávamos diante do ancoradouro. Os poucos guardas que o guardavam foram degolados a furiosos golpes de nossas afiadas espadas e, depois, o silêncio se fez. Quando ouvimos o ruído da chegada dos elefantes e da cavalaria, iniciamos o incêndio com flechas especialmente preparadas que foram lançadas sobre os mais distantes, e as tochas, sobre os mais próximos. 200 deles arderam com as tochas e o restante as flechas os queimavam. Suas vedações de betume ardiam mais rápido que o capim durante o dia e logo um imenso clarão iluminou o mar. Quando eu vi que nada restaria dos barcos dos persas de Sager, iniciei o retorno gritando que estávamos sendo atacados pelo mar. Todos nós em formação gritávamos a mesma coisa. Gritos de ordens mandavam os soldados tomarem suas armas e se dirigirem para o mar. Esta seria uma forma de desviarmos a atenção do ataque que em instantes sofreriam. Cavalgamos a toda velocidade em meio ao alvoroço que tomou conta das forças inimigas. Inúmeros contingentes de soldados mal armados corriam sem comando algum na direção do mar. Este ficava a 1 quilômetro, mais ou menos, dos acampamentos. Ao me virar para trás, o espetáculo que eu via fez-me ter certeza que o sagrado Agni lutava nossa luta. O fogo ardia sobre a água. Só o Senhor do Fogo Divino conseguiria isto. Nossa Senhora Agni. E assim que nos aproximamos de uma coluna de cavalaria nós a gritamos e a recebemos de volta. Juntamo-nos a ela e começamos a incendiar depósitos de alimentos e tendas com soldados ainda dormindo nos seus interiores. Outro grupo rumou para os estábulos e logo levavam embora os cavalos dos persas de Sager. Na sua desabalada carreira os milhares de cavalos derrubavam tendas e massacravam com seus cascos milhares de soldados abestalhados com o horror que os havia surpreendido. Os elefantes haviam rompido e esmagado sob suas patas as linhas de defesa. Eles agora avançavam esmagando tudo à frente e os arqueiros nos seus dorsos, auxiliados pelo clarão do fogo nas tendas e depósitos, matavam outro tanto. No dorso de cada elefante um guia e 4 arqueiros. As próprias setas dos arqueiros persas, agora tanto os matavam como aos soldados de Sager. Atrás deles vinham os lanceiros com suas lanças em meia-lua na frente e, os com as lanças persas, logo atrás deles. As nossas eram mais fulminantes que as lanças persas. Avançamos por toda a extensão do acampamento inimigo. Entramos por um lado e 2 horas depois saímos pelo outro entoando o canto de guerra do sagrado Agni. Só não pudemos penetrar na fortaleza de Sager, onde ele estava protegido de minha espada sedenta por beber o seu sangue. Foi uma pena, pois isto era o que eu mais desejava. Avançamos por todo o acampamento deixando atrás de nós um mar de sangue e o chão coalhado de corpos de soldados mortos, esmagados ou feridos. O canto entoado incessantemente enchia o ar com sua melodia forte. Quando atingimos o extremo do acampamento todos tomaram suas posições e entraram em formação de marcha. Então as tochas que traziam presa nas montarias foram acesas. Eu gritei bem alto: "Viva o sagrado Agni e seus guerreiros divinos!" Outro grito de saudação ecoou no ar: "Viva Sikandayer, filho do fogo divino! Viva Sikandayer, o guerreiro imortal!" Morte aos inimigos do sagrado Agni. Eles o ecoaram muitas vezes até que se tomou uníssono e eu sorri ao ouvi-lo assim, pois em todo o acampamento inimigo ele foi ouvido. Depois iniciei o canto da vitória do sagrado Agni e ele imediatamente foi entoado por todos os meus soldados. Nós, todos montados nos cavalos e nos elefantes, íamos em marcha lenta e passávamos bem devagar e iluminados. Quando estávamos bem de frente para o acampamento em chamas e impressionante desordem,
Um cavaleiro avançou até bem próximo dele e tomou posição numa elevação. O canto cessou e o silêncio se impôs em nossas fileiras. O arauto tocou no longo chifre um som por 7 vezes, atraindo a atenção dos inimigos, e gritou bem forte: silêncio, servos das trevas, e falou com sua voz potente por 7 vezes: ouçam a mensagem de Sicandaer, o conquistador, filho do fogo divino e portador da chama sagrada. Ouçam o que lhes diz o filho do fogo. Seu único inimigo é o rei Sageri e sua corte. Só ele, o filho do fogo, quer ceifar a vida. Quem o entregar ao filho do fogo com vida será coberto de glória, e quem o entregar morto arderá junto com o corpo dele no fogo sagrado do divino Agni. Ouçam ainda o que lhes diz o filho do fogo divino, filhos das trevas. Todo soldado que quiser se entregar aos exércitos do Filho do Fogo será poupado e submetido à doutrina de Sicandaer, e terá de se submeter ao seu código de leis, que é justo e generoso. Todos os que forem até seu acampamento sem suas armas até o meio-dia que vem com o sol que iluminará suas vidas serão poupados. Todos os feridos serão curados pelos sacerdotes magos. Todos serão tratados com respeito e dignidade, como estão sendo tratados os vossos companheiros que foram feitos prisioneiros. Mas, depois que o sol que ilumina o Filho do Fogo pender sobre vossas cabeças, a ira do fogo divino encandecerá as armas dos guerreiros divinos do sagrado Agni e arderá em vossas carnes, e todos serão sacrificados. Assim falou Sicandaer, o filho do fogo divino do sagrado Agni, só até o sol no ponto do meio-dia. O que aconteceu hoje é apenas uma amostra do poder de Sicandaer, o filho do fogo. Até o meio-dia viverão na glória de Agni. Após esta hora viverão os tormentos de sua ira. Quando ele voltou para o meu lado, iniciamos o longo canto dos que vivem na glória do sagrado Agni. Era um canto lindo e comovente que encantava quem ouvia. Eu usava todas as armas do Senhor do meu destino e seguia o conselho do sábio sacerdote mago. Eu era implacável com os chefes, mas justo e generoso com os soldados inimigos. Marchamos lentamente enquanto o canto durou para não abafarmos com o ruído dos animais. Eu queria que os soldados hindus o ouvissem por inteiro, pois sabia que isto os comoveria ou assustaria. Agora, quanto aos persas, eu os assustaria no momento que o canto terminasse e iniciássemos o galope de volta ao nosso acampamento. Quando iniciamos o galope, a terra tremeu sob as patas dos elefantes e os cascos dos cavalos. Mas o canto da vitória foi entoado até chegarmos ao nosso acampamento, todo iluminado por fogueiras imensas. Os que roubaram os cavalos do exército inimigo já haviam chegado e nos aguardavam a alguns quilômetros do acampamento para se juntarem a nós no canto da vitória. Os soldados do acampamento também o entoaram à nossa chegada. Quando tudo silenciou, eu gritei bem alto: o sagrado Agni nos cobriu com sua glória tanto sob o sol como sob a lua. Que o sagrado Agni viva eternamente em nosso espírito imortal. Um coro de júbilo ecoou por todo o acampamento. Viva o sagrado Agni! Viva o sagrado Agni e viva o sagrado Agni! Depois disso eu reuni os comandantes e subcomandantes para decidirmos como agir no dia seguinte. Um deles falou-me: filho do fogo, és o gênio da guerra a serviço do Senhor do Fogo Divino. Nada disso, meu leal comandante. Quem lutou hoje não fomos nós e sim o sagrado Agni. Ontem nós estávamos perdidos e a partir de agora nós imporemos o ritmo da guerra. Observem que eram 5 contra 1 e agora há no máximo 2 para cada um de nós. E se não temos alimentos para muitos dias, temos os cavalos, que, em último caso, nos alimentarão. Mas e eles? O que tem agora? Uma imensidão de mortos e feridos e o mar às costas para cortar-lhes a fuga. Não fomos nós quem os vencemos e sim o sagrado Agni. Seu fogo os derrotou durante o dia, queimou-lhes a frota de barcos e incendiou seus depósitos de alimentos. Nós fomos apenas o instrumento do Senhor da Guerra, pois honramos seu sagrado nome. Jamais se esqueçam de acreditar a quem pertenceu a vitória de hoje e ele jamais vos esquecerá. Agora voltemos ao campo de luta, senhores. Esperaremos chegar os reforços da coluna em que se aproxima para então devastarmos a todos os que não se renderem até o meio-dia. Deixem alertas todos os soldados que não participaram da luta de hoje. Distribua-os do acampamento até a linha avançada de defesa e a nossa retaguarda.
pois não quero ser surpreendido pelas costas enquanto dormimos. Durmam o sono reparador até terem o corpo refeito do longo dia que tivemos. Mas façam isto com suas armas ao alcance das mãos, pois viram o que acontece com o soldado que não toma sua arma como sua amada e a mantém aquecida pelo calor do seu corpo. Não sei qual será a reação deles, mas creio que antes do meio-dia não farão nada. E mesmo que se movam após esta hora, nós os conteremos até que os reforços cheguem. Agora vão descansar, pois eu também vou dormir o sono do vencedor. Eles distribuíram todos os soldados conforme eu ordenei e depois o silêncio do sono tomou conta do nosso acampamento. Eu só dormi umas 4 horas e aos primeiros raios do sol já acordei. Estava certo. Leal Laor. O conselheiro não mentiu ao dizer-lhe que este seria o ponto de desembarque. Eu o cobrirei de riquezas quando bebermos a vitória final. Nada cobrou de mim por sua obra máxima do amor. Portanto, eu nada quero pela minha obra máxima. Meu rei ainda não comeu nada e eu tomei a liberdade de lhe preparar um bom prato que aprendi a fazer na Pérsia. Eu como um pouco primeiro para que veja que não está envenenado. Eu sei que ele não está envenenado, Leal Laor. Vamos devorá-lo, pois estou faminto. Após comermos, eu saí da tenda e vi a movimentação dos soldados. O temor da manhã anterior havia se transformado em confiança nos seus rostos cansados. À distância começaram a aparecer a silhueta de muitos homens. Os bons carregavam os feridos. A cavalaria tomou posição, pois podia ser um ardil para nos iludir. Não saíram do lugar uma ordem minha. Tem de confiar no poder do sagrado Agni. Comandante, eles estão vindo porque acreditaram em minha palavra. Acolha-os como novos soldados que logo combaterão ao nosso lado. Eles vinham às centenas e tinham os rostos sofridos. Foram levados ao local reservado para eles e os feridos foram tratados imediatamente. Mas não parava de chegar soldados. Já passava do meio-dia quando eu disse aos comandantes: deixem que venham até o anoitecer. Depois disto estabeleçam uma linha avançada e retenham todo homem que se aproximar. Agora vou dar uma olhada no acampamento do inimigo. Quero ver como ficou. Uma coluna da cavalaria me acompanhou até uma elevação de onde pudemos ver o quanto foi devastador o ataque da noite anterior. Não dava para ver tudo, mas eu imaginava como devia estar o ânimo daqueles homens. Se eu os atacasse agora, ceifaria todos de uma só vez. Resolvi esperar a chegada dos reforços, pois eu não podia perder homens. Eu precisava socorrer a frente oeste que já se batia contra os persas. Como estariam eles na sua luta? Eu temia pela sorte deles e também por uma derrota. Se tal coisa acontecesse, todo o nosso esforço e boa sorte teriam sido em vão. Virei meu cavalo e voltamos ao nosso acampamento. Ao anoitecer, a cavalaria dos reforços chegou. Logo mais atrás vinha a infantaria. Por volta da meia-noite todos já descansavam da longa marcha forçada. Quando os comandantes e subcomandantes souberam do que havia acontecido, o sorriso tomou conta dos seus semblantes. Todos foram alimentados e dormiram. Nós cuidaríamos da vigilância. Ainda não amanhecera quando mensageiros do comandante Shipori chegaram ao acampamento e foram levados até minha tenda. Deu-me a posição do comandante Shipori. Mensageiros. Ele avançou até 50 quilômetros ao sul e depois começou a transportar suas tropas por mais 20 quilômetros acima das linhas inimigas. Ele tem 50.000 homens prontos para descer até o inimigo e 70.000 já estão a 10 quilômetros ao sul. Ele pede instruções. Diga-lhe para avançar até a 5 quilômetros do inimigo e estabelecer suas defesas. Vamos aguardar a chegada dos reforços que em 2 dias estarão aqui. Vou evitar o combate e derrotá-los pelo medo ou pela fome. Diga-lhe para estar atento à fuga de inimigos. Ou saem deste ponto sob nossas ordens ou não saem com vida. Agora comam um pouco e depois partam em cavalos descansados. Eles estavam famintos e comeram com prazer. Eu os observava à distância e me comovi com a lealdade dos meus soldados. Era muito fácil eles desertarem,
Mas isto não havia acontecido com um único homem. O espírito guerreiro do sagrado Agni estava incorporado aos seus espíritos imortais. Como compensar aqueles homens simples e sem tesouro algum senão sua fé no sagrado Agni? Talvez a fé seja o maior tesouro dos homens e eles não saibam disso. Murmurei para mim mesmo. De alguma forma eu compensaria os sobreviventes. Quanto aos que haviam morrido ou ainda morreriam, que o Senhor do meu destino fizesse isto por eles. Quando os mensageiros partiram, eu montei no meu cavalo e fui dar uma olhada nos meus soldados, que ainda dormiam. Os sentinelas me saudaram quando eu me aproximei. Eu sempre tinha nos lábios um elogio para meus homens. Eles me tratavam com respeito, mas não com temor. Eu via em seus rostos a satisfação de lutarem ao meu lado, pois eu os tratava como homens e não como escravos. Eu ainda cavalgava pelo acampamento quando o sol se levantou no horizonte. Este seria um longo dia, mas eu não tinha pressa, pois os soldados precisavam de um pouco de descanso. Seria bom se o inimigo não tentasse nada por mais alguns dias. Quando todos haviam se levantado, ordenei que todos os cavalos e elefantes fossem montados. Havia agora 2 cavalarias mais os cavalos de Sager que somavam outros milhares. Os comandantes quiseram saber se iam combater. Disse-lhes que fossem armados e preparados para esta eventualidade, mas não iríamos travar combate algum. Iniciamos a marcha a galope lento e fomos aumentando até que, quando nos aproximamos do acampamento inimigo, eu ordenei que diminuíssem e marchassem até um ponto em que vi que ficaríamos bem visíveis. Então a coluna foi se abrindo para minha direita e esquerda, cavalo ao lado de cavalo. Nós formamos 2 fileiras à frente deles. Eles estavam na defensiva e nós não avançamos. O arauto tocou por 7 vezes o chifre de boi. Então eu fui cavalgando até um dos extremos da cavalaria. Depois voltei ao mesmo ponto e novamente 7 toques foram dados. Então cavalguei até o outro extremo e tornei a voltar ao mesmo ponto, no meio da imensa fileira de cavaleiros armados. Novos 7 toques soaram e eu desembainhei minha espada e a elevei ao alto. Todos os soldados também fizeram o mesmo pensando que eu fosse atacar. Os inimigos se moveram nas suas fileiras defensivas. Eu podia sentir o temor deles, pois estavam acuados entre nós e o mar às costas. Eu gritei bem alto: grande é a generosidade do sagrado Agni para com os vencidos. Um coro ecoou minhas palavras de ponta a ponta da cavalaria. Minha espada só quer saciar sua sede de vingança com o sangue de Sager e seu séquito de feiticeiros. Tomei a embainhar minha espada e pedi um arco e flecha ao soldado mais próximo. Armei o arco e lancei uma seta. Ela caiu atrás da primeira fileira de soldados. Pedi outra, pus mais força na envergadura do arco e atirei. Ela caiu atrás da segunda fileira. O silêncio era total de lado a lado. Então tornei a gritar: eu quero Sager vivo. Se ele me for entregue morto, todos morrerão. E se o matarem, eu os matarei. Pensem nisso, pois voltarei aqui amanhã na mesma hora e virei com mais de 500.000 de homens. Aqui fica esta minha lança com minha bandeira. Aos hindus eu ainda ofereço o meu código e minha doutrina. E aos persas, a lei de guerra aos que se renderem sem opor resistência ou nos combater. Se quando eu chegar aqui amanhã e minha lança que não estiver com uma do vosso comandante colocada deitada aos pés dela, vou pensar que estão menosprezando a generosidade do sagrado Agni e darei início à sua fúria. Ela será tão cruel que seu sangue correrá até as águas do mar. Dei meia volta no cavalo e voltei ao meu acampamento seguido da cavalaria. Eu havia dado a última chance para eles. À tarde chegaram os exércitos restantes. Shipuri foi avisado que ao amanhecer devia fechar os 2 extremos. Ele avançou com suas tropas vindas do sul até bem próximo do acampamento inimigo e o seu subcomandante fez o mesmo pelo norte. Ao amanhecer eu avancei sem pressa à frente de 500.000 de soldados. Os arqueiros iam à frente, seguidos da cavalaria que dobrara de números, e atrás vinha metade da infantaria. Os 5 comandantes cavalgavam ao meu lado e um pouco atrás. Todo o campo calcinado encheu-se de soldados. Nós vimos quando os batedores inimigos galoparam de volta às suas linhas,
apavorados com o nosso número de soldados. Quando estávamos a 2 quilômetros eu iniciei o canto de louvor ao sagrado Agni. 500.000 de soldados o cantaram em uníssono comigo. Chegamos até onde estava a lança. Os arqueiros ajoelharam-se e armaram seus arcos. Era tão grande o número de arqueiros que formaram 7 fileiras de um extremo ao outro do acampamento inimigo. 4 fileiras de cavaleiros e 2 dezenas de fileiras de infantes armados com longas lanças. Um grupo de comandantes inimigos pularam as defesas e vieram até onde eu e meus comandantes estávamos. Traziam as suas lanças nas mãos. Por isto os arqueiros próximos miraram suas setas na direção deles. Eles vieram e depositaram suas lanças deitadas ao pé da minha e depois tiraram suas espadas e as entregaram aos meus comandantes. Era a rendição incondicional. Eu lhes perguntei: onde está Sajer? Nós o prendemos e ao seu séquito, poderoso rei. Ordenem que os tragam até minha frente. A um sinal de um deles Sajer foi trazido. Junto vinham vários filhos seus e todo o seu séquito. Onde está o tesouro de Sajer? No interior da fortaleza. Mandem seus soldados buscá-lo. Nova ordem e um grande grupo deles penetrou pelo imenso portão da fortaleza. Meia hora depois dezenas de baús foram depositados à minha frente. Recolham as armas dos seus soldados e as coloquem nos carroções, que meus soldados as levarão para nosso acampamento. Irá nos matar depois disso, grande rei. Eu dei minha palavra e a cumprirei. Sikandair tem um código de leis que prega o direito à vida, não à morte. E a minha doutrina prega o respeito a estas leis, ao Estado e à coroa de diamante. Honra, lealdade e fidelidade são princípios sagrados nos meus exércitos e isto eu sei dar a quem me serve. Nova ordem foi dada e as armas foram recolhidas. Sajer só me olhava, ora com ódio, ora com medo. Várias horas durou o recolhimento das armas, e, por fim, os carroções partiram para meu acampamento, puxados por elefantes. Nesse meio tempo um imenso braseiro foi feito na elevação e um altar ao sagrado Agni levantado. Os sacerdotes magos o purificaram e o abençoaram com a chama sagrada. Os soldados inimigos foram reunidos colina abaixo até quase o mar. Havia 200 e poucos mil homens vivos de um contingente de mais de 500.000. 300.000 haviam morrido ou sido capturados ou se rendido após um dia e uma noite de combate. Os rendidos formaram uma massa compacta olhando o que se passaria no altar do sagrado Agni. Os magos sacerdotes iniciaram o canto que dava glórias ao sagrado Agni e todo o meu exército entoou com eles. Nosso canto chegava aos céus, tantas eram as bocas que o entoavam. A chama consagrada ardia numa pequena pira. A um sinal do sacerdote-chefe eu despi minha túnica. Ele atravessou o longo braseiro e ajoelhou-se diante do altar. Fiz o mesmo, pois eu não temia caminhar sobre as brasas ou no meio do fogo. Sajer foi colocado diante do braseiro, e deu um grito pavoroso, pois pensou que iria ser atirado sobre ele. Soldados o sujeitavam com firmeza. Eu consagrei nas chamas os 7 colares de cristais com as 7 cores e os tomei nas 2 mãos, levando-os por algum tempo ao interior das chamas. Depois voltei por sobre as brasas e os coloquei sobre a cabeça de Sajer. Um urro saiu do seu peito e ele caiu de joelhos sob o poder dos colares sagrados. Conte-nos quem é você, Sajer. Eu sou o marido da feiticeira Lagushini. Tive 7 filhos com ela. Mejouri foi a primeira e Farsis o segundo. Os outros estão aqui comigo. Há quantos anos você vaga sobre a terra, Sajer? Estou vagando na terra há 330 anos. Eu também sou irmão de Lagushini. Virei-me para os seus soldados e ordenei: digam, aos que não puderem ouvir, o que o feiticeiro disse aqui e agora. Tudo foi passado adiante em pouco tempo. Um murmúrio tomou conta tanto dos hindus quanto dos persas. Eu ordenei silêncio, e então falei: o sagrado Agni, Senhor do fogo divino, foi combatido por 300 anos por Sajer e Lagushini. Hoje é o dia do ajuste de contas. Eu falara alto, mas mandei que os arautos repetissem as minhas palavras para ouvirem do outro lado. Sabem agora por quem lutaram todo este tempo de suas vidas? Gritei-lhes. Sim, filho do fogo divino, responderam os mais próximos, que a tudo ouviam. Eu já me impunha sobre eles. Então continuei: eu vou devolver o ser imortal de Sajer e de seus filhos ao lugar de onde nunca deviam ter saído. Depois,
Aquele que quiser se purificar do domínio das trevas terá de caminhar sobre o braseiro. Quem não quiser não é obrigado, mas não será salvo delas pelo sagrado Agni e purificado pelo fogo divino. Tudo foi repetido pelos arautos e novo murmúrio tomou conta da multidão. Impus o silêncio. Sager, escolha a sua morte. A quer pelo fogo sagrado ou pela espada consagrada. Eu prefiro a espada. Sua escolha será sua morte. Eu retirei os 7 colares de seu pescoço e caminhei sobre o braseiro, indo até a pira sagrada. Lá eu os levei ao fogo e os purifiquei, colocando-os no meu pescoço. A seguir o mago sacerdote me deu minha espada. Eu a purifiquei no fogo e a elevei acima de minha cabeça. Então caminhei de novo sobre o braseiro e no meio dele ajoelhei-me e clamei pelo sagrado Agni. Levantei-me e fui até Sager. Os soldados ajoelharam e abaixaram sua cabeça. De um só golpe eu a decepei. Um sangue negro jorrou de seu corpo. A seguir ele foi atirado nas chamas da imensa fogueira que ardia a uns 20 metros do altar. Todos os seus filhos foram executados do mesmo jeito. Todo o séquito de Sager foi executado pelos meus soldados. Depois disso fui até os comandantes de Sager e perguntei-lhes: os senhores também são feiticeiros? Não, responderam eles assustados. Viram e ouviram tudo. O que me dizem agora? Estivemos servindo um ser das trevas por muito tempo sem sabermos. Que o sagrado Agni nos perdoe e nos purifique nas suas brasas sagradas. Eu caminharei sobre elas. Se ele me perdoar e purificar, me aceite como mais um dos seus soldados, filho do fogo sagrado. Sager nos dizia que você vinha das trevas e na verdade ele é quer o ser das trevas. Eu passarei minha prova de fé nas chamas do sagrado Agni. O que falou ajoelhou-se diante do braseiro e pediu perdão ao sagrado Agni, caminhando resolutos sobre as brasas. Nada lhe aconteceu. Os outros repetiram o gesto e nenhum foi queimado pelas chamas. Eu os aceito como meus soldados. Conhecerão o código de leis de Sikandaer e aprenderão meu código de honra ao sagrado Agni, lealdade ao rei e fidelidade à coroa de diamante. Os seus soldados que quiserem juntar-se aos meus exércitos serão aceitos como soldados iguais ao que já me servem. Agora iremos matar Lagushini e livrar a terra da feiticeira. Nós os seguiremos e nos purgaremos dos erros cometidos. Filho do fogo. Assim será. Eu me retirei e os sacerdotes iniciaram os juramentos dos soldados diante do altar sagrado do fogo divino do sagrado Agni. Os persas foram levados ao campo onde estavam os outros, já feitos prisioneiros 2 dias antes. Os hindus foram levados para junto dos seus e fizeram o juramento diante do fogo sagrado. 2 dos meus comandantes ficaram com seus exércitos. Iriam organizar tudo ao sul conquistado em regiões dirigidas por Marajás. Um dos que ficaram foi Shipuri, pois era o que mais conhecia a região. Construiriam templos ao sagrado Agni e aplicariam o código de leis e a doutrina de Sikandaer. Cerca de 70.000 persas seguiram para o norte como prisioneiros. Seus próprios comandantes os conduziam, pois haviam ficado impressionados com Sager. Comiam ao lado dos meus soldados e os ajudavam nos solos acidentados. Levávamos o imenso tesouro de Sager como troféu de guerra, e a fortaleza foi ocupada por Shipur e seu exército. O palácio de Sager seria ocupado pelo outro comandante. Juntos, eles mudaram em pouco tempo todo o sul do continente à ilha, hoje chamada de Ceilão. 2 meses depois, 350.000 soldados bem armados e motivados devastaram o exército persa e dos reinos que os haviam chamado em socorro. Nós chegamos num momento difícil para os que lutavam na frente oeste. Shair os comandava pessoalmente. Perdoe-me por ter deixado a sua casa sem a minha guarda, amado rei. Mas eu tive de defender o campo à volta da casa, pois de nada adiantaria defendê-la se não pudesse voltar até ela. Agiu bem leal Shair. Teve de tomar uma decisão, e tomou a melhor. Mas enquanto esteve fora de minha casa, o sagrado Agni tomou conta dela para nós. Agora voltará para ela e levará para o tesouro da coroa de diamante todos os tesouros capturados. Eu nomeei o Senhor Laur guardião do tesouro. Ele os separará, avaliará e saberá quando deve ser usado para as despesas da coroa e do reino. Se o meu amado rei confia nele, eu também confiarei, mas ficarei com um olho vigiando a distância até sua volta. Eu não decepcionarei o maior artista que conheci, tanto na arte do amor,
como da guerra e da fé. Eu viverei o seu destino, amado amigo. Nós, todos unidos, viveremos o destino do sagrado Agni. Com isto, a glória nos espera. Até a vista, amado rei. Até a vista, leal Shair. Dê lembranças minhas ao amado mestre. Ele ficará feliz em saber que está bem. Ele partiu e levou um fabuloso tesouro para a coroa de diamante. Iria depositar várias outras coroas junto às que já estavam diante do trono vazio da princesa Mejuri. Uma parte do exército avançou em poucas semanas até o rio Indo e lá os prisioneiros persas iniciaram a construção de uma imensa fortaleza. Ela abrangia os dois lados do rio Indo. Tinha uma extensão de 500 metros de cada lado e podia abrigar 50.000 soldados em cada um, além de possuir pontes que ligavam um lado ao outro sobre o rio. Nós partimos dominando o norte saindo à caça de Lagushni. Eu levava comigo 500.000 de homens em armas, uma cavalaria de 120.000 cavaleiros, 200.000 arqueiros, os melhores do mundo, e 200.000 infantes com lança e espada. 7 colunas ultrapassaram as fronteiras estabelecidas e mantidas pela bravura dos soldados comandados pelos leais comandantes que lutavam na região norte. O canto de guerra do sagrado Agni ecoou por toda a região, enchendo o coração dos soldados de confiança, e o dos inimigos de terror. Um novo grito ecoava por todos os exércitos. Viva Sikandair! O fogo vivo. O filho do fogo aquece os amigos e queima os inimigos. Quantas lutas cruéis foram travadas no norte. Mas todas as batalhas eram vencidas e os soldados derrotados submetidos à doutrina de Sikandair. Nosso exército engrossou à medida que avançamos. Um ano depois cercávamos o palácio fortaleza de Lagushni, a feiticeira. Uma parte das tropas ficou junto a mim sustentando o cerco e o restante avançou até as fronteiras do seu extenso reino, impondo o código de leis e a doutrina de Sikandair. Lagushni não respondia aos meus apelos para que se rendesse, pois alimentava esperanças de que seus mais poderosos exércitos, estacionados ao norte, nos impusessem algumas derrotas e mudassem o curso da guerra. Os exércitos lutaram de acordo com a doutrina de Sikandair. Sentimentos, raciocínio e movimentos em perfeita coordenação. Lentamente foram derrotando os da feiticeira. Quando não havia mais resistência, foram descendo e formando um grande círculo, estabelecendo uma sólida fronteira. No interior do círculo criaram muitas regiões dirigidas pelos marajás. Só quando Lagushni viu, do alto das muralhas de sua fortaleza, o horizonte coalhar-se de soldados entoando o canto de vitória do sagrado Agni, ela enviou um emissário para discutir as condições da rendição. Que abram os portões da fortaleza e saiam todos os soldados sem armas para que sejam purificados pelos sacerdotes magos do sagrado Agni. Quero também Lagushni viva, pois se ela morrer vocês morrerão e se a matarem eu os matarei. As condições foram aceitas e pouco depois os soldados começavam a sair pelos enormes portões. Eram milhares de pessoas, pois eles viviam com suas famílias na imensa fortaleza do palácio. À medida que iam sendo purificados pelos sacerdotes magos, iam sendo enviados para as regiões sob a direção dos marajás. Iam com seus pertences pessoais, mas sem arma alguma. A fortaleza ficou totalmente vazia e o silêncio tomou conta do lugar. O comandante da fortaleza saiu por último com o seu séquito de auxiliares e a rainha Lagushni vinha atrás deles com seu rosto coberto por um chador. Você é e sempre foi a princesa dos encantos, ou Shemizer ou Lagushni. Sim, Sikandair. Eu sou. Fui e sempre serei a princesa dos encantos. Ninguém jamais pôde comigo e jamais poderá. Eu sou a mais poderosa das feiticeiras sobre a terra. Pois Sikandair derrotou, princesa dos encantos. Você agora é minha prisioneira e vai ser queimada no fogo divino. Você não me derrotou, Sikan. Seus soldados derrotaram os meus, mas não a mim. Pois isso você deveria ter feito e não fez. Eu o convenci à distância a renunciar ao seu título de príncipe e deixar a coroa, que seria sua por direito, ao seu irmão. Isto eu fiz pois assim eu podia estar livre dos deveres do poder e assim viver uma vida simples e livre. Isto foi o que eu sempre quis, Shamizer. Mas eu impeli a amar a muitas mulheres e não se apaixonou por nenhuma. Eu amei e me apaixonei por uma. Lá também eu o derrotei,
pois não deixei casar-se com ela. Foi sua segunda derrota diante de mim em Sikã. Eu encantei a princesa Shadini e teria assumido o trono persa, criando um império tão grande que nenhum outro se igualaria a ele se o idiota do Nagus não tivesse morrido antes da hora. Então não venceu de verdade, pois quem assumiu o poder foi só uma pessoa encantada por seus poderes malignos. Eu não venci como queria, mas ainda assim o derrotei, pois nem ao menos você pôde possuí-la, enquanto eu o possuí no próprio palácio dela. Lembra-se, Sikã querido? Sim, eu me lembro, bela princesa dos encantos. Mas ainda assim eu a derrotei, pois minha cor dourada queimou sua cor rubra e a deixou negra como está até hoje. Não conseguiu recuperá-la nunca mais. Pelo que estou vendo, você também pode ver as cores Sikã. Sim, bela princesa dos encantos. Eu sempre pude ver sua cor, só não lhe revelei isto pois eu brincava comigo mesmo ao ver minha cor eliminar a sua. Quem venceu ao final? Princesa dos encantos. Mas eu colhi os cabelos do seu corpo todo e os trouxe comigo e com meus encantos o convenci a vir à minha procura. Você se precipitou, Chamezer, pois se não tivesse saído tão rápido naquele dia eu a teria acompanhando de bom grado e com imenso prazer eu teria vivido ao seu lado. Mas você, na sua pressa, não ficou sabendo que a princesa Shadini, já sob o seu encantamento, me rejeitou em favor de Nagus. Eu não fui seu em verdade, pois eliminei sua cor e não perdi a minha, pois continuo até hoje com a cor dourada. Mas o encantamento que eu fiz 15 dias depois obrigou a vir à minha procura. Eu, no final, o venci. Ainda assim eu não fui vencido pois ao me tirar Shadini eu fiquei sem amor ou desejo devido à sua fuga precipitada. E por eu não ter nem amor e nem desejo eu jurei diante do fogo sagrado que abandonaria a Pérsia para sempre. O que me fez sair foi o meu juramento e não o seu encanto. E quanto ao encantamento que fez sobre os meus cabelos, naquele dia em que você o fazia aqui para virar minha mente e escravizar o meu espírito aos seus desejos, foi cortado no mesmo instante pelo sagrado Agni, pois eu estava diante de uma fogueira naquele momento, e orando a ele. O tempo todo em que você ficou fazendo o encantamento eu estava envolto pelas chamas do fogo consagrado ao meu Deus. Suas chamas sagradas queimaram todos os cabelos do meu corpo e nenhum fio, por menor que fosse, ficou. Eu fiquei com a pele do meu corpo tão lisa quanto um cristal polido e ao deixar só cinzas à minha frente eu segui a direção que me indicou o Senhor do meu destino. Ainda assim você veio até onde estava a minha filha e ela o subjugou e sob seu poder. Eu não fui subjugado por ela, princesa dos encantos. Ela tirou-se aos meus cuidados ao ver que eu podia livrá-la dos seus encantos. Eu a encantei com meu saber e ela encantou-se comigo. Mas ela lançou um amante da paz como você na maior guerra já travada. Viveu os últimos 7 anos com a espada na mão. E ainda eu tomei de você quando a vi submissa ao seu amor e lancei o espírito dela nas trevas. Saiba, princesa dos encantos, que vivi 7 anos a combater com a espada e nunca uma gota do meu sangue derramou-se sobre a terra. Quanto a você ter lançado sua alma nas trevas, eu destruí o espírito que você pôs para animar o belo corpo de minha amada Mejour e o amor que ela sentia por mim a libertou para sempre do seu poder. O meu amor por ela enviou ao sagrado Agni. Hoje o ser imortal de Mejour habita nas moradas luminosas do Senhor do Fogo Divino e quando ele me resgatar desta terra, eu a terei ao meu lado num jardim celestial onde o canto de amor a vida encanta os que o ouvem e inunda de alegria as almas que vivem nele.